Afinal, aonde investir a sua reserva de emergência? Depois do que aconteceu com o fundo no reserva imediata, que o fundo ficou negativo e era um fundo que era ofertado para a reserva de emergência, muitas pessoas voltaram a se questionar qual seria o lugar ideal para deixar o seu dinheiro guardado para não ver esse tipo de oscilação negativa. E se você não sabe o que está acontecendo com o fundo no reserva imediata, eu já falei sobre esse fundo aqui no canal, eu vou deixar inclusive um card aqui para você poder assistir em outro momento. E se você não me conhece, eu me chamo Luana, sou especialista de investimentos e planejadora financeira. Por aqui eu sempre falo sobre economia, investimentos e educação financeira. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever aqui no meu canal. Sem enrolação aqui, eu vou te falar como que você deve formar essa tua reserva de emergência e quais são os investimentos mais indicados para você aplicar. E aqui no final desse vídeo eu também vou deixar uma dica muito importante que poucas pessoas te falam quando te sugerem para aplicar a sua reserva de emergência lá no Tesouro Selic. Então fica até o final desse vídeo. O primeiro ponto que eu gosto de falar é que não necessariamente a reserva de emergência precisa ser para uma emergência. Eu gosto mais de tratar esse termo como reserva financeira, porque não necessariamente precisa ser, quebrou o carro, uma doença ou algo nesse sentido. Pode ser também para caso surja alguma oportunidade de alguma compra em um valor à vista e você tenha esse dinheiro com uma liquidez rápida. Então eu considero sim deixar esse valor na sua reserva também para essas oportunidades e não só pensando em tragédia. Mas é claro que se você utilizar um valor dessa sua reserva financeira, o ideal é que sempre você reponha esse valor, porque é importante que a gente tenha esse valor aí disponível para a gente poder utilizar a qualquer momento. E quais são as características que essa reserva financeira tem que ter? A primeira e mais importante, liquidez diária. Você deve conseguir resgatar esse dinheiro a qualquer momento. Segunda característica, segurança. Existem basicamente 3 riscos no mercado financeiro. Então a gente tem o risco de crédito, risco de mercado e risco de liquidez. O risco de crédito é aquele risco da instituição falir e não te pagar o dinheiro, então você tem que se preservar nesse ponto. Risco de liquidez, você não poder resgatar o valor quando você precisa. Risco de mercado, ter volatilidade nos seus investimentos. Então o ideal é que você esteja o mínimo exposto possível nesses riscos aqui. Para você ter o menor risco nesses 3 riscos aqui que eu te falei, do que você vai abrir mão? Você vai abrir mão da rentabilidade. Então você não vai procurar para essa sua reserva financeira uma rentabilidade que seja superior a 100% do CDI, por exemplo. Pode até ser que exista, como eu vou falar aqui nesse vídeo, alguns investimentos que você pode investir que te remuneram 110% do CDI. Mas veja, aqui a intenção não é a gente buscar uma rentabilidade muito superior à média. Aqui a nossa intenção é buscar segurança e liquidez. Então, se você está começando agora a formar a sua reserva, você está procurando investimentos que sejam seguros, que tenham liquidez, eu vou te passar a sugestão de os únicos 2 investimentos que eu faria para esse tipo de objetivo. O primeiro investimento ideal para esse tipo de objetivo seria um CDB pós-fixado, e lembre-se, sempre pós-fixado, que remunere pelo menos 100% do CDI e de preferência seja de uma instituição financeira sólida. Então, a gente pode considerar aí, de repente, um CDB de um grande banco, podendo ser do Itaú, do Bradesco, Santander, Banco do Brasil, por exemplo. É claro que nem sempre nesses bancos maiores e mais sólidos nós vamos encontrar um CDB pós-fixado com liquidez diária que remunere 100% do CDI. Então, nós podemos partir para, por exemplo, bancos digitais, mas que sejam bancos digitais que já estão há bastante tempo no mercado, que já têm uma certa solidez, que reportam lucro. O Itaú, por exemplo, tem o seu próprio banco digital que se chama iti, e lá dentro você tem essa opção que eu acabei de falar. Um outro banco que também tem bastante solidez e já está há décadas aí no mercado é o Banco Sofisa. E lá dentro você também consegue investir em um CDB que remunera 110% do CDI com liquidez diária. Bom, mas o que é essa liquidez diária? É você poder resgatar esse investimento a qualquer dia. Lembrando que este a qualquer dia é de segunda a sexta, então finais de semana você não consegue resgatar esse valor do seu investimento. A outra opção para sua reserva financeira poderia também ser no Tesouro Selic, que é de lavada o que a maioria das pessoas sugere. Mas eu não sou fã e eu não gosto de sugerir. Por quê? Porque o Tesouro Selic, como a gente consegue ver aqui, ele tem uma taxa
pré-fixada. Então, ele remunera 100% da variação da Selic, e aí por isso ele é pós-fixado. Mas ali do ladinho a gente tem uma taxa pré-fixada, que ela pode mudar conforme a demanda por esses tipos de títulos públicos. E sim, nós já vimos o Tesouro Selic dar uma rentabilidade negativa. Então, eu não sou fã por conta desse motivo e por um segundo motivo também. A liquidez dos títulos públicos é em D+1. Então, se eu peço para resgatar hoje e amanhã também for dia útil, eu só consigo ter o dinheiro na minha conta amanhã. O que não acontece com os CDBs que eu tinha mencionado ali no início. Se você pede o resgate hoje, dentro do horário de resgate, ele entra na sua conta hoje mesmo. Bom, mas então por que a maioria das pessoas sugere o Tesouro Selic para a reserva de emergência, para a reserva financeira? Porque o título público Tesouro Selic, ele é aquele que tem o menor risco de crédito. Então, qual que é a chance do país dar um calote e não pagar os seus investidores, do governo não pagar os seus investidores? O risco é muito baixo, porque na prática e na teoria também, o governo ele simplesmente pode emitir mais papel moeda para pagar os seus credores. Mas eu que tenho experiência prática de quase uma década em instituições financeiras, corretora e escritório de investimentos, já vi isso acontecer de o Tesouro Selic dar negativo, de fundos DI, mesmo que com taxa zero, também performarem negativo, porque tem uma parcela de crédito privado na sua composição. Já vi clientes, mesmo eu falando para não investir em determinado investimento, investirem naquele investimento, depois ver a rentabilidade negativa e se arrependerem. Então, muitas pessoas estão chegando agora no mercado e não têm essa vivência que eu e muitas outras pessoas também têm essa vivência de mercado. Então, por que não, de repente, estudar essas sugestões de pessoas que tenham mais experiência e mais vivência no mercado, para aí você sim conseguir tomar suas próprias decisões. Inclusive, eu tô com uma lista de espera para uma turma de mentoria de investimentos. Se você tem interesse em aprender tudo isso de uma pessoa que tem quase uma década de experiência prática em atendimentos em instituições financeiras e com o próprio dinheiro, não deixa de se inscrever nessa lista de espera que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu falei que eu ia ser breve e direta. Se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu like e também já aproveita e me segue aí nas outras redes sociais.